Processos na melhoria contínua, né? Nós sabemos que os processos são os elementos que permeiam todo o funcionamento das organizações, né? Então, os trabalhos e atividades executadas por todos os colaboradores, né? Desde o do nível operacional até passando pelo nível tático e chegando no nível estratégico. E sabemos que muito desses processos permeiam diversas dessas divisões, né? Então, o desenvolvimento de planos também é um dos elementos que permeiam todo o funcionamento da organização, o atingimento de metas e, em última instância, o desempenho da organização como um todo. É função dos seus processos e de como eles são desenvolvidos e gerenciados. Buscando a melhoria contínua de forma a fortalecer a sua posição estratégica e de mercado, a organização precisa garantir que os seus processos funcionem bem, de forma eficiente e eficaz, sendo continuamente refinados, garantindo desempenho superior e excelência no que faz, ou seja, garantindo a melhoria contínua, justamente para vencer a concorrência, principalmente no mercado hoje totalmente muito, né, globalizado, e também buscar uma satisfação maior dos seus clientes. Então, existe uma sinergia entre o Business Process Management, né, a gestão de processo de negócio, e outras iniciativas da organização. Então, o Business Process Management, que é a gestão de processo, o gerenciamento, a gestão de processo de negócio, não deve ser visto como uma ferramenta adicional ou uma área de estudo isolada. Ao contrário, como todos os trabalhos de qualquer organização ocorrem por meio de processos, estes são a base e a ligação de tudo o que ocorre e o que é feito nas organizações. Falhas dos processos implicam, assim, em falhas na organização, né, nas suas atividades, no seu trabalho, nos seus produtos, serviços e principalmente nos resultados. Então, se eu tenho processos que têm pontos de falha, isso afetará esses pontos citados anteriormente. Agora, por tal razão, as iniciativas de qualquer organização devem ser pensadas em termos de processos, ou seja, o que vai ser feito e não era feito antes, ou o que vai deixar de ser feito, ou ainda o que vai ser feito de forma diferente, o que vai ser feito de forma transformada e mudada daquilo que era realizado anteriormente. Baldwin, Vale e Rosenfeld, né, alertam que a otimização de processos depende do conhecimento dos envolvidos nas disciplinas relacionadas aos processos. Então, seja as pessoas que estão envolvidas no manejo, na melhoria contínua dos processos, precisam conhecê-los. E também, né, tem que conhecer de outras ferramentas tradicionais de análise e melhoria contínua, como, por exemplo, a teoria das restrições, o Lean Thinking, que é o pensamento enxuto, ferramentas da qualidade e outras ferramentas, reforçando a abrangência que a gestão de processos deve ter nas organizações. Rocha destaca, né, que o gerenciamento de processos passa pelos conceitos de gerência da qualidade. Então, assim, uma das motivações, né, de aplicação de gestão de processos é justamente a procura da qualidade, envolvendo itens de controle e itens de verificação. Para garantir a satisfação do cliente externo, é necessário identificar as características da qualidade dos produtos ou serviços que lhes são disponibilizados, como custo, que é um dos fatores que os clientes procuram, né, em um produto e um serviço ofertado, a questão do custo, a questão de isenção de falhas, né, então seja aquele produto ou serviço, como que as falhas daquele determinado produto ou serviço, prazo de entrega, né, se o prazo é aceitável, e isso a maioria dos clientes hoje faz esse tipo de comparação também quando dá compra de um determinado produto, né, então prefere-se muito mais um produto que vai ter um tempo de entrega muito mais rápido que um produto que levará um tempo maior para ser entregue. E disponibilidade. Um fator interessante a ser comentado, um caso real com relação a custo, é o que ocorre hoje, né, nas lojas que têm lojas físicas que vendem produtos dos mais diversos tipos, né, principalmente com produtos voltados a smartphones e eletroeletrônicos, né. Normalmente, quando você vai
em uma determinada loja, hoje você tem uma facilidade muito maior de fazer um comparativo de preços e saber se aquele produto está compatível ou não com o preço praticado no mercado ou mesmo, né, em lojas de e-commerce, né? Então, normalmente, quando você olha um smartphone e um mostruário, normalmente o que você faz, você pesquisa, né, na internet, através da ferramenta de pesquisa Google, se aquele produto ele possui o valor compatível com aquele valor que está sendo aplicado naquela loja. Normalmente o que as pessoas fazem? Se for, né, um preço igual, aproximado, compra-se na hora. Se não, a pessoa prefere comprar através de um site e-commerce. Agora, voltando à questão do que nós estamos falando. Então, tais características, né, associadas às grandezas mensuradas são denominadas itens de controle. Agora, é importante lembrar, no entanto, que as saídas dos processos são afetadas pelas entradas, ferramentas e técnicas utilizadas nos processos. Então, esses elementos, né, as entradas, as ferramentas e as técnicas, influenciarão, né, na entrada, né, vai influenciar no que vai ser ofertado na saída, né, dos meus processos. Então, tais elementos, ao serem verificados e controlados, garantirão saídas adequadas. Chamamos tais elementos de itens de verificação, ou seja, itens que podem ser avaliados antecipadamente, antes da geração da saída dos processos, de forma que permitem que eventuais desvios possam ser detectados e corrigidos antes que gerem resultados inadequados nos processos. O sucesso das organizações estaria, assim, vinculado à adequação dos produtos e serviços por ela desenvolvidos e disponibilizados, mediante uma complexa rede de processos interligados. A adequada gestão desses processos se daria pelo rigoroso planejamento e detalhamento deles, mapeamento e modelagem dos processos, pela disciplina na sua execução e a devida atenção ao controle dos processos, indicando quando da ocorrência de eventuais desvios, para que sejam tomadas decisões de contenção, correção ou reformulação. Então, quais seriam as ferramentas, né, que poderiam ser utilizadas naquele processo que afetará a saída dos meus processos? Então, uma das ferramentas é o checklist, né, que são as listas de verificações, né, que trata-se de uma ferramenta bastante simples, que se baseia na lógica de que, por meio da consulta de uma lista, reduzimos a possibilidade de alguma coisa ser esquecida. Por exemplo, apertar um parafuso na montagem de um conjunto ou testar o funcionamento de um leitor de código de barras quando for abrir uma caixa para pagamento das compras em um supermercado. Uma outra ferramenta é a FMEA, né? O FMEA, que pode ser traduzido como análise do modo de falha e efeitos, tem como base a possibilidade de nos anteciparmos a algo que possa sair errado. Uma vez que a lista de tais problemas potenciais seja elaborada, o FMEA prevê que avaliemos qualitativa e quantitativamente cada um deles, quanto à possibilidade ou probabilidade de ocorrência, a possibilidade de detecção e a severidade, para que sejam tomadas decisões sobre como lidar com os problemas antes de ocorrerem. Uma outra ferramenta é a matriz Gucci, né, que é utilizada para estabelecer prioridades na tomada de decisão, considerando simultaneamente a gravidade dos problemas, a urgência demandada quanto à solicitação e a tendência do problema em si ou dos seus efeitos. Outra ferramenta utilizada, né, é a ferramenta de matriz impacto-severidade. Trata-se de uma ferramenta também utilizada para selecionar os processos que mais carecem de melhoria, na qual são analisadas duas variáveis, que são carregadas em uma matriz com quadrantes, que são impacto, refere-se ao nível de influência que o processo tem em relação às necessidades das partes envolvidas, sendo que níveis mais altos correspondem àqueles que falhas impactam diretamente clientes e acionistas. Com relação à severidade, né, corresponde à extensão das eventuais falhas, isto é, quanto mais severo for o processo,
mais danoso será uma eventual falha em termos de imagem para o cliente e ou reputação da imagem da organização. Esse é um fator que deve ser levado muito em consideração, justamente porque impacta diretamente a imagem da organização ou o próprio produto que a organização disponibiliza. Então, outras ferramentas, né, que são as ferramentas estatísticas da qualidade. Histogramas, né, que são representações gráficas que apresentam a distribuição de dados em intervalos discretos, os quais são distribuídos em faixas de frequência apresentadas de modo tabular, né, com os intervalos lado a lado. Boxplot, resumo gráfico de distribuição de dados, tendo o mesmo uso dos histogramas, mas podendo ser utilizado quando a quantidade de dados for pequena. Gráficos de dispersão, né, são ferramentas utilizadas para representar graficamente duas variáveis em um gráfico, de forma que seja possível inferir a existência de vínculo de relação entre elas. E uma outra ferramenta estatística de qualidade é o coeficiente de correlação. Complementa os gráficos de dispersão, provendo o cálculo matemático que indica o quão perfeita e exata é a correlação entre as duas variáveis. O diagrama de Pareto é um outro tipo de ferramenta de estatística e qualidade, que é um método de classificação de informações que permite identificar os itens de maior importância ou impacto, utilizado para classificar defeitos em uma série, problemas na execução de um processo, ocorrência de uma não conformidade, clientes em relação aos seus volumes de compras em relação à lucratividade proporcionada e classificação de produtos da organização pela lucratividade. Carta de tendência é uma outra ferramenta que é empregada para representar dados que variam ao longo do tempo, visualmente, em um gráfico. Com tais representações, é possível identificar alterações significativas, como aumento de erros, aumento de tempos em processos e outros itens também que podem ser visualizados. Controle estatístico do processo, né, é um método preventivo que monitora continuamente os resultados de um processo com padrões estabelecidos previamente nos próprios processos. Ou seja, se os resultados atuais foram muito diferentes do histórico do próprio processo, ou se houver uma tendência clara nele, é sinal que algum aspecto do processo foi alterado e, consequentemente, seus resultados podem sofrer alterações indesejadas. E a famosa, né, ferramenta de estatística e qualidade, que é o Six Sigma, né, que é uma estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, né, que tem como objetivo aumentar drasticamente a lucratividade e reduzir as variações dos processos das organizações por meio da coleta e análise de dados, utilizando diversas ferramentas estatísticas, identificação das causas raiz, levantamento de soluções e implementação da mais apropriada segundo critérios específicos. A estrutura organizacional, né? A estrutura organizacional é um ponto a se destacar quando se fala de processo, porque isso será levado em consideração quando a definição dos meus processos ou da melhoria desses processos. Agora, de forma geral, a estrutura organizacional pode ser entendida como um modo que as instituições se estruturam e se organizam, visando atingir seus objetivos como missão, visão e valores. Essa organização compreende como as atividades são atribuídas e gerenciadas entre os diversos setores das instituições, por meio dos níveis hierárquicos existentes. Chiavenato define estrutura organizacional como elemento fundamental de uma instituição, como forma de alcançar seus objetivos, baseando-se na elaboração de estratégias de mercado que servirão de referência para a definição de sua estrutura. Então, seja a definição, né, da estrutura organizacional é um elemento de importância grande para as organizações. Os processos organizacionais. Então, a concorrência
do mercado faz as organizações buscarem realizar os seus processos organizacionais da melhor forma possível, visando aumentar a sua lucratividade por meio da entrega de melhores produtos e serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes. Segundo a ABPMP, são atividades interrelacionadas realizadas pelas organizações que visam atender a determinadas questões, com o objetivo de entregar valor ao cliente. Essas atividades são realizadas para transformar entradas em saídas por meio do apoio de recursos humanos, né, que seria o capital humano da organização, a força motriz, né, de uma organização, é onde se encontra o conhecimento das organizações, entre o capital, está no capital humano das organizações, manuais de procedimentos, tudo aquilo que é executado dentro da organização, as atividades, tudo tem que estar dentro de manuais de procedimentos, materiais e métodos e equipamentos e tecnologias. Então, a hierarquia dos processos na organização, como é que fica distribuído como é que é a hierarquia desses processos? Nós temos os macroprocessos, né, que é uma forma de processo guarda-chuva localizado em níveis mais elevados, pois envolve mais de uma função na organização e geralmente impacta os demais processos. Um macroprocesso pode ser dividido em vários subprocessos. E aí nós temos os subprocessos, né, que representam a divisão de um macroprocesso em processos com objetivos específicos e bem definidos, que visam atingir o planejamento organizacional. Esses processos são responsáveis por transformar as entradas em saídas por meio de execução de diversas atividades. E as atividades, por conseguinte, definem as operações e as tarefas executadas dentro de um processo para alcançar alguns objetivos específicos, isto é, produz um resultado específico que serve de apoio para a conclusão de um ou mais processos. Agora, quais são os principais, nós falamos de estrutura organizacional e seus processos, então quais seriam os principais tipos de estruturas organizacionais? Então vamos lá a cada uma delas. Nós temos a estrutura linear, em que Chiavenato conceitua esse tipo de estrutura como uma forma estrutural mais simples e antiga que tem origem nos antigos exércitos. Ela possui uma forma de pirâmide, com linhas diretas e únicas que representam a responsabilidade entre o superior e seus subordinados. Nós temos a estrutura funcional, que é uma estrutura que, segundo Chiavenato, aplica o princípio funcional, que também é conhecido como o princípio da especialização das funções. Esse princípio é colocado em prática quando surge a necessidade de decompor as funções para torná-las mais fáceis. Um outro tipo de estrutura organizacional é a estrutura linha staff, né? Essa estrutura surgiu de uma combinação dos dois tipos de estrutura organizacional, linear e funcional. Apesar disso, existe uma predominância da estrutura linear para que se unam as vantagens dos dois tipos e as desvantagens sejam reduzidas. Um outro tipo de estrutura é a estrutura por processos, né, em que essa estrutura permite que os funcionários entendam o processo como um todo, valorizando o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade individual e a vontade de fazer um trabalho melhor sempre. A estrutura com base em projetos é uma estrutura com base, né, como o próprio nome diz, em projetos, em que a base é o projeto desenvolvido segundo as especificações dos clientes, que podem ser, inclusive, a própria organização. Se a estrutura funcional dá ênfase à especialização, a estrutura baseada em projetos enfatiza o negócio, não a especializações por funções. Já a estrutura matricial, ela tem o objetivo de satisfazer as necessidades organizacionais de especialização e de coordenação. Nesse sentido, acontece que a coordenação lateral é priorizada e a cadeia de comando e coordenação vertical se torna enfraquecida.
Já na estrutura por tipo de comissão ou colegiado, a principal característica dessa estrutura é a pluralidade de membros que compartilham a responsabilidade, apesar de o poder de decisão não caber a nenhum deles. Prevalece a vontade da maioria, mas a responsabilidade pelo decidido é do chefe executivo. Na estrutura divisional, né, uma estrutura típica de uma organização com um conjunto de várias divisões de produção, ou seja, quando são agrupadas em um mesmo setor as atividades vinculadas a um objetivo em comum. Na estrutura com base em função, né, nessa estrutura são agrupadas atividades análogas e interdependentes em um órgão específico e constitui uma unidade setorial da instituição. Ok, pessoal, então aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer conceito que não ficou claro, vocês podem me procurar através do meu e-mail, através do chat ou do fórum de dúvidas. Muito obrigado e bons estudos!